Graça e paz, meus queridos irmãos. Deus continue abençoando a todos vocês. É com muito prazer que estamos mais uma vez aqui para fazermos uma dissertação de um tema importantíssimo para a nossa vida e para o nosso ministério. E nesta hora estaremos falando sobre os perigos de uma religiosidade vazia na liderança cristã. Nós estaremos baseando a nossa exposição no texto de Lucas, capítulo 6, versículo 39 ao 49, onde nós estaremos fazendo aqui uma leitura da palavra de Deus. Então eu quero, neste exato momento, estar fazendo essa leitura da palavra de Deus para a gente estarmos dando continuidade às nossas lives, às nossas exposições para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Eu só vou aqui agora compartilhar um link aqui para um amigo meu que me pediu, né? E eu acredito que ele já vai estar aqui conosco, mas nós vamos estar falando, meus queridos irmãos, sobre os perigos da religiosidade vazia na liderança. Então vamos aqui só compartilhar com um amigo meu. Quero cumprimentar meu amigo pregador Nadson. Deus continue abençoando, meu querido. Em nome de Jesus Cristo, estamos juntos aí na proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo. Muito bem, meus queridos irmãos, consegui aqui compartilhar o link aqui para o meu amigo. Eu quero ler aqui o texto da palavra de Deus e fazermos essa exposição, que diz o seguinte: Lucas capítulo de número 6, versículos 39 a 49. Vamos falar sobre os perigos de uma religiosidade vazia na liderança. Eu tenho 3 grandes verdades para estar falando com você nesta tarde. O texto diz assim: propôs-lhes também uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar a outros cegos? Não cairão ambos no barranco? O discípulo, disse Jesus, não estar acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Como poderás dizer a teu irmão, deixa, irmão, porém não reparas na trave que está no teu olho? Como poderás dizer a teu irmão, deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho de teu irmão. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que o coração está cheio. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Graças a Deus pela leitura da palavra de Deus. Quero saudar a todos meus queridos irmãos que estão aqui, irmão Antoniel, irmão Alceu, meus queridos irmãos José Ferreira, todos os demais, André, etc., todos os demais irmãos que estão conosco. Vamos já começar a nossa exposição no tema Os Perigos de uma Religiosidade Vazia na Liderança. E o nosso objetivo aqui nessa exposição é instruir vocês que estão na liderança para serem líderes maiores, para serem líderes melhores. Os líderes tanto nascem
quantos são feitos. Entendemos que cada geração necessita descobrir e capacitar novos líderes, não somente para satisfazer as necessidades do presente, mas também para preparar-se frente aos desafios e mudanças futuras. Uma igreja local pode continuar tendo êxito e direção ou vagar sem rumo e fracassar com a sua liderança. A liderança pode ser canal de bênção ou mesmo de maldição para uma igreja local. Daí a necessidade de estudarmos esse precioso tema. Algumas verdades podem ser elencadas deste precioso texto de Lucas, capítulo 6, versículos 39 ao 49, que lemos nesta tarde. Nós podemos entender um perfil de uma liderança bíblica, bem como aquilo que os líderes não devem ser. Nesta exposição, nós falaremos sobre alguns itens, sobre alguns perigos de uma religiosidade vazia na liderança. Nós precisamos ter líderes que tenham uma religião robusta, uma religião maiúscula, uma religião plenificada pelo poder do Espírito Santo e pautada na palavra de Deus. Assim como existe a má religião, eu ouço muitas pessoas falarem sobre, eu não sou religioso, eu sou crente. Mas eu digo para você que eu sou crente, cristão, discípulo de Cristo, irmão em Cristo e também sou religioso, porque eu procuro pautar a minha vida e o meu ministério na religião bíblica, na religião do Novo Testamento. Então nós vamos falar dos perigos de uma religiosidade vazia na liderança e, por conseguinte, traçar um perfil de uma liderança bíblica, bem como aquilo que os líderes precisam ser para tornar a sua vida e os seus liderados pessoas melhores. E nós podemos ampliar a visão da liderança, afirmar que todos nós somos líderes da nossa vida e devemos fazer submetida ao nosso Senhor. O primeiro ponto que eu vejo aqui no texto é que o líder bíblico, o perfil de um líder bíblico, ele precisa ter visão, porque um líder que tem uma religiosidade vazia, ele é um cego guiando outros cegos. Os líderes marcados, podemos afirmar mais uma vez, por uma religiosidade vazia, costumam ser cegos guiando outros cegos. Na parábola contada pelo Senhor, no texto que nós acabamos de ler, Jesus afirma que os líderes religiosos são guias cegos, eles são líderes cegos. Jesus chamou esses líderes religiosos de sua época de guias cegos, após eles terem se escandalizado pelo discurso ou a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Eles não conseguiam enxergar a veracidade das verdades que Jesus estava expondo para eles. E Jesus disse para eles: deixai-os, são cegos, guia de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. O que Jesus está dizendo é que o discípulo, ele é como o seu mestre, de modo que, se o mestre está cego, também estará cego o estudante, o liderado. Se um líder não tem visão, seus liderados também não terão. O rebanho depende da visão do pastor, porque o rebanho, os liderados, não irão além daquilo que o líder vê, daquilo que o líder planeja, daquilo que o líder delineia para que eles alcancem. A liderança, irmão, depende da visão do líder. Líderes cegos lideram cegamente um povo cego que cairão no barranco. Se nós, líderes, não cultivarmos uma visão correta da igreja e da liderança, vamos todos cair em um mesmo abismo. Lamentavelmente, há muitos líderes sem visão bíblica, ou seja, eles não têm uma cosmovisão bíblica, uma visão do mundo ou de view, de forma que seja pautada nas Sagradas Escrituras. Pessoas que exercem lideranças nas igrejas locais, elas muitas das vezes não têm uma noção bíblica do que é a liderança.
A pergunta neste momento é: para onde essas pessoas estão guiando os seus liderados, visto que elas não têm uma visão bíblica da liderança? Jesus disse em Mateus 15:14: ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Tenho visto muitas pessoas caindo no barranco do fracasso eclesiástico e ministerial por falta de visão dos seus líderes. Ainda outros caem nos barrancos do entretenimento, do pragmatismo e da teologia triunfalista, porque os líderes perderam a visão do que é ser um líder bíblico guiando o povo nas grandes verdades do Senhor. Há outros líderes também que estão guiando o seu povo para todo tipo de barrancos mundanos. Se continuarmos a negligenciar o cultivo de uma vida e ministério bíblicos, o que restará para nós é apenas lamento e uma derrocada certa. Então, queridos, o que é que nós precisamos fazer? Primeiro, nós devemos cultivar uma cosmovisão. Quando você tem uma cosmovisão, você tem uma explicação e interpretação do mundo. E em seguida você aplica essa visão e compreensão à vida e à sua liderança. Uma cosmovisão bíblica é ter uma explicação e interpretação bíblica do mundo. E, consequentemente, você aplica essa visão bíblica à sua vida e à vida dos seus liderados. Por visão cristã do mundo, entendemos que Deus é o Criador Redentor da humanidade e que Ele se revelou de forma especial pelas Escrituras para que creamos e vivamos de acordo com a sua vontade, glorificando-o, reconhecendo Cristo como Senhor e Salvador no Espírito Santo. Essa é uma cosmovisão bíblica que deve vitaminar, incentivar e nortear a minha liderança. Os pastores e líderes precisam cultivar uma visão bíblica do ministério e da igreja. Há muitas visões sobre o ministério, há muitas visões sobre o que é a igreja, qual é a missão da igreja, qual é o propósito da igreja. Mas nesse emaranhado de visões, vemos que muitas visões que são apresentadas estão aquém e outras além das Sagradas Escrituras. Eles precisam saber o que é ter uma visão bíblica. Os líderes precisam saber como se deve andar na casa de Deus. Nós podemos atentar para o que Paulo escreveu em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15. Olha o que Paulo diz para Timóteo, que serve para todos nós. Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que se eu tardar, olha o que ele diz em seguida, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, sem sombra de dúvida, Paulo tem uma referência à igreja local, à casa de Deus. Essa igreja local, essa congregação local que reúne a igreja, que são as pessoas, ela é a igreja do Deus vivo. E esse povo reunido neste determinado lugar é a coluna e baluarte da verdade de Deus. E Paulo está dizendo para Timóteo, para todos nós obreiros, homens e mulheres de Deus, que nós devemos ter uma ciência de como nós nos devemos se portar e proceder nesta casa. Ou seja, nós precisamos ter uma visão bíblica de como liderar o povo de Deus. Então veja que Paulo estava preocupado em conscientizar a Timóteo como ele deveria proceder na casa de Deus. Então existe uma forma de andar, de sermos guiados como os líderes na casa de Deus. E para isso, Timóteo e nós devemos cultivar uma visão bíblica do ministério e da igreja. E eu creio, meus queridos irmãos, pastor Lúcio que está me ouvindo aqui, nós iremos experimentar um avivamento da parte de Deus, um derramar do Espírito do Senhor, quando nossas lideranças começarem a ter uma visão bíblica do ministério e uma visão bíblica da igreja. Você, como líder na casa de Deus, precisa ter uma visão correta do ministério da igreja do Senhor. Caso você não tenha
uma visão correta, você será um guia cego. Você guiará cegamente as pessoas e tanto você quanto as pessoas que você está guiando cairão no barranco. Então, o que é que caracteriza ou o que caracterizou os líderes cegos na época de Jesus? Primeiro ponto, eles valorizam mais os costumes deles do que a palavra de Deus. Repito, o que é que caracteriza um líder cego em nossa época, como caracterizou na época de Jesus? Primeiro, valorizam mais os costumes deles do que a palavra de Deus. Alguns fariseus e escribas acusaram os discípulos de Jesus de transgredirem o quê? A tradição dos anciãos. Mateus capítulo 15, verso 2. Para eles, a tradição dos anciãos era mais valorizada do que o claro ensino da palavra de Deus. Essa tradição era uma interpretação que eles tinham, que muitas das vezes era recheada pelas opiniões próprias. Eu vejo muitas pessoas se baseando nas suas próprias opiniões interpretativas e querem guiar a igreja, querem guiar o rebanho de Deus. Uma coisa são nossas ideias específicas ou nosso fazer teológico sobre determinados temas. Outra coisa é os claros ensinos da palavra de Deus, como nós nos devemos portar na casa de Deus, norteando o povo de Deus. Os líderes cegos sempre valorizam os seus costumes, tradições e as suas próprias ideias acima da palavra de Deus. Claro que nós devemos obedecer os nossos líderes, sermos submissos aos nossos pastores, mas não devemos ser submissos a um líder e a um pastor que perdeu a visão bíblica da liderança. Nós não podemos seguir um líder que está cego no seu tradicionalismo morto. Nós devemos seguir líderes que têm uma visão e que valoriza a palavra de Deus. Lamentavelmente, essas pessoas que se baseiam em tradições mortas, elas querem que as pessoas sejam manipuladas, ou melhor colocado, elas querem manipular as pessoas, elas cativam e subjugam pessoas com as suas cangas tradicionalistas. Deixa eu falar a diferença aqui, eu tenho que colocar isso para vocês, a diferença entre tradição e tradicionalismo. O tradicionalismo é a fé morta dos que vivem. A tradição é a fé viva dos que já morreram. Nós somos uma igreja tradicional, no sentido de que mantemos os bons costumes, mantemos uma boa visão organizacional da liderança, mantemos a distribuição dos ministérios, dos departamentos, são aspectos organizacionais, parte da nossa tradição que foi elaborada dos princípios bíblicos. Mas o tradicionalismo, aquilo que emperra a marcha da igreja, aquilo que obstrui a vivacidade em nosso meio, ela precisa ser descartada. Vou repetir, a tradição é a fé viva dos que já morreram. E o tradicionalismo é a fé morta dos que vivem. Tem muita gente apegada em aspectos tradicionais que estão barricando a marcha e o caminhar da igreja. E nós devemos rejeitar isso, porque cada geração precisa retornar à palavra de Deus e valorizá-la acima das tradições, porque os entulhos das tradições não podem sufocar a palavra de Deus. O segundo ponto é que esse povo, eles guiam o povo, esses cegos, esses líderes, eles guiam o povo pela tradição e não pela palavra de Deus. Ainda, melhor colocado, eles valorizam a tradição acima da palavra e mesmo valorizando, sabe o que eles fazem? Eles guiam o povo por essa mesma tradição. No contexto de Mateus 15, 14, entendemos que um líder cego é aquele que lidera o povo segundo as tradições humanas, rejeitando assim a palavra de Deus. Jesus disse: ele, porém, lhe respondeu: por que transgredi vós também o mandamento de Deus
por causa da vossa tradição. Você, como líder, querido irmão, você precisa ter o cuidado para não guiar o povo numa tradição pensando que é a vontade de Deus. Isso é muito comum naqueles que dizem que Deus falou para eles sobre determinadas coisas, e assim eles levam o povo para as suas próprias tradições e opiniões, transgredindo certos mandamentos claros de Deus. Se um líder, porque nós vemos muitos líderes por aí e muitos maus exemplos no Facebook, se ele nos guia para algo que está em desacordo, em desarmonia da palavra de Deus, nós não devemos segui-lo, porque nós cairemos no barranco. Nós precisamos de líderes que valorizam a palavra de Deus e que guiam o povo na palavra de Deus. Como pastor, eu sempre preservei, primeiro, a exposição bíblica, mostrando para o rebanho qual é o nosso alvo, delineado pelas Escrituras. E segundo, dando-lhes o entendimento de que a autoridade do pastor está no cajado das Escrituras. Há muita gente regendo as igrejas locais com cordão mágico das campanhas mirabolantes. Nós devemos reger a congregação local, irmão, com o cetro da palavra de Deus, sob os auspícios do reinado do Espírito Santo. O terceiro ponto que nós salientamos é que esses líderes cegos distorcem a palavra de Deus para o seu próprio uso. Jesus disse que eles distorciam o mandamento de Deus. E qual era o mandamento que eles distorciam naquela época? O mandamento de honrar os pais. Deus havia dito uma coisa e eles invalidaram, dizendo que significava outra. Eles ressignificaram o texto. Eles deram outro entendimento a um texto claro de honrar pai e mãe. E isso acontece muito. Há muitos líderes, há muitos pastores, há muitos pregadores que ressignificam as Escrituras para apoiar as suas ideias e manipular o povo. É lamentável que muitos líderes invalidam a palavra de Deus, dizendo o que ela não significa, mas distorcendo o seu significado para a própria conveniência. Isto é visto muito, irmãos, em movimentos, em certos movimentos mirabolantes que tem por aí, até mesmo em convenções. Tristemente, você vê lideranças manipulando os textos para apoiar as suas ideias, para apoiar as suas visões, e é triste afirmar isso, que em muitos rincões congregacionais, os líderes se esticam numa ginástica interpretativa dos textos bíblicos para encontrar apoio para as suas posições. Que Deus levante líderes que possam dizer, como está em Atos capítulo 15, pareceu bem a nós chegamos a uma conclusão, buscamos entendimento, temos um bom senso, estudamos a situação, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Ou seja, nós buscamos um consenso, nós consultamos a situação, mas buscamos também direção do Espírito Santo que nos guiou por meio das Escrituras. E isto é uma liderança que tem visão. Uma liderança cega nega a ajuda do Espírito, nega os claros ensinos da palavra de Deus e distorcem a palavra com o objetivo de apoiar os seus projetos pessoais de poder e de qualquer outra natureza. O quarto ponto é que os líderes cegos são adoradores hipócritas. Esse é um ponto interessante também. Os líderes cegos, eles são adoradores hipócritas. Jesus disse que tais líderes honram a Deus de fachada, porque o coração está longe dele. Líderes cegos são grandes atores. Eles têm aparências, mas não têm essência. Eles são hábeis nas palavras, mas inarticulados no coração. Com os lábios, estes líderes proferem grandes discursos, mas com o coração tramam grandes ardis para usar o rebanho como trampolim para o seu sucesso pessoal. Estes líderes têm aparência de piedade,
mas negam a eficácia dela. O quinto ponto é que esses líderes cegos se escandalizam com as palavras de Jesus Cristo. E hoje não é novo você ver pessoas se escandalizando com o que Jesus ensina. Doutrinas que o Senhor Jesus ensinou, como a doutrina do inferno, como o ensino sobre a questão da homossexualidade e outros ensinos mais, as pessoas se escandalizam destes ensinos bíblicos que são muito claros nas escrituras, né? E os líderes cegos, eles se escandalizam com a palavra de Jesus. Eles dão um jeitinho de distorcer a palavra do Senhor. Os líderes cegos, quando eles são confrontados com as palavras de Jesus, diz a Bíblia, em Mateus capítulo 15, verso 12, que eles se escandalizaram e ficaram ofendidos. Quantos líderes cegos, irmãos, têm guiado as pessoas para os barrancos das decepções, destruição e desespero? Qual tem sido nossa visão como líderes, meus queridos irmãos? Paulo escreveu que os líderes devem objetivar o treinamento dos santos para a obra do ministério, seguindo a verdade em amor, para que todos os cristãos, membros do corpo, exerçam de forma maravilhosa e em unidade a sua funcionalidade para a edificação do corpo. Então, queridos irmãos, os líderes cegos podem nos levar ao barranco do fracasso, ao barranco do mudanismo. Por isto, a liderança bíblica é uma liderança que tem visão, que a sua cosmovisão, a sua forma de explicar, interpretar e aplicar-se ao mundo é baseada na palavra de Deus. O segundo ponto que nós queremos tratar aqui é que um líder bíblico, ele precisa cuidar de si mesmo. Um líder deve cuidar de si mesmo. Os líderes que são marcados por uma religiosidade vazia, costumam cuidar das aparências e negligenciar o seu interior. Por isso que Jesus os chama de hipócrita. Vocês são hipócritas. Vocês, líderes, guias de cegos, vocês estão conduzindo um povo cego e ambos vão cair no barranco. Vocês são hipócritas. Vocês têm uma religiosidade vazia. E estes líderes hipócritas, eles costumam cuidar das aparências, mas negligenciam o interior. Mas um líder bíblico, ele cuida do seu coração, ele cuida do seu interior. Esses líderes cegos, com religiosidade vazia, são grandes apresentadores, mas pequenos construtores. São gigantes em público, mas pigmeus em particular. Eles preocupam-se com o que as pessoas pensam sobre eles. Tem muita gente preocupada com a sua autoimagem, mas negligenciam a criação da imagem de Cristo no seu caráter pelo poder do Espírito Santo. Nós precisamos entender que não somos aquilo que as outras pensam a nosso respeito. E mesmo de forma profunda, nós não somos o que pensamos que somos. Nós somos aquilo que Deus diz que realmente somos. Havia aquele pastor, falando das 7 igrejas da Ásia Menor, que pensava o seguinte: olha, eu estou rico e de nada tenho falta. Aí Deus diz para ele: tu és um miserável. Havia aquele outro líder que pensava que era alguém na sociedade e Jesus diz para ele: você é um pobre. Mas existe aquele líder que dizia: olha, eu sou um pobre, eu sou pequeno, estou aqui numa congregação pequena. Mas Jesus disse para ele: tu és pequeno, mas tu és forte. Tu tens guardado a minha palavra, por isso eu vou te fortalecer. Eu vou abrir uma porta e ninguém vai fechá-la. Eu estou contigo. Então veja que nós não somos aquilo que pensamos que somos, e muito menos aquilo que outras pessoas pensam ao nosso respeito. E líderes cegos se preocupam com aquilo que as pessoas pensam a respeito deles. Nós devemos ser, irmão, aquilo que Deus diz que devemos ser. Então, eu e você, como líderes, como obreiros, como cristãos, nós precisamos pautar a nossa vida naquilo que a palavra de Deus diz. Sermos líderes conforme o Senhor tem nos instruído. E essas pessoas, que se preocupam com a aparência em vez de cuidar de si mesmo, do seu coração, da sua alma,
do seu ministério são especialistas em caiação externa, mas negligente na estrutura interna. Jesus diz que essas pessoas, em épocas de festas, elas pintam o seu mausoléu espiritual, por assim dizer. Elas se preocupam com o externo, mas por dentro estão cheios de carniça, de podridão. Essas pessoas se ocupam com coisas fora de si, mas negligenciam a si mesmo. Eles não cuidam da própria vida. Eles muitas das vezes se ocupam sempre com a vida dos outros, mas não se ocupam com a própria vida. Eles se ocupam com a saúde dos outros, mas a sua saúde está carcomida pelos prazeres da vida. O líder precisa ter uma visão de si mesmo. Um verdadeiro líder, ele deve ter uma clara visão bíblica. E a visão bíblica nos torna compreensivos de nós mesmos, ou nos faz nos compreender. Um líder obreiro precisa entender que a pessoa que ele mais deve conhecer é a si mesmo. Já dizia a máxima no templo de Apolo em Delfos: conhece-te a ti mesmo. Sócrates dizia: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Esta frase indica que o primeiro passo para o verdadeiro conhecimento é o conhecimento de si mesmo. Se queremos conhecer o mundo à nossa volta, devemos, em primeiro lugar, conhecer quem nós somos, o nosso mundo interior, a nossa vida. O conhecimento pessoal é um processo, uma busca que não tem fim, e a cada dia podemos aprender mais. O grande João Calvino, ele começou a sua obra-prima, As Institutas da Religião Cristã, afirmando que sem um conhecimento de si mesmo, o homem não pode conhecer a Deus. Ele diz, abre aspas, mas para conhecer a si mesmo e o mundo em nossa volta, deve-se primeiro existir um conhecimento de Deus. Fecha aspas. O ponto dele é o seguinte, que quando você procura conhecer a Deus, quem Deus é, você vai compreender o que Deus diz a respeito de si mesmo. E você conhecendo a si mesmo, conforme Deus diz, você poderá ter um verdadeiro conhecimento de Deus e conhecer o mundo à sua volta. Por isso, o processo de autoconhecimento muda a forma como uma pessoa interage com o mundo e com outras pessoas, abrindo a possibilidade para conhecer e aprender novas coisas. O Senhor Jesus disse que o verdadeiro líder mestre, aquele líder que tem visão, é aquele que primeiro tira a trave que está no seu olho, para primeiro ver claramente e então tira o argueiro que está no olho do seu irmão. Por isso, o obreiro tem que cuidar primeiro da sua visão, para depois cuidar da visão dos outros. Em Lucas, no capítulo que nós lemos, capítulo 6, verso 41 e 42, olha o que Jesus disse, irmão. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu olho. Ou seja, uma preocupação com o argueiro que está no olho do irmão, mas uma despreocupação com a trave que está no próprio olho. Aí Jesus diz no verso 42, como poderás dizer a teu irmão, deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Aí Jesus diz que nós somos líderes hipócritas, cristãos hipócritas, que queremos cuidar da vida dos outros, mas não cuidamos da nossa vida. Que nós falamos da vida dos outros, mas não falamos a nós mesmos para consertar a nossa vida. Ele diz, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente. Então veja, quando você conhece a si mesmo e você tira todas as traves, todos os empecilhos da tua visão, eu e você podemos ver claramente. Aí sim, vamos ajudar o nosso irmão. Então quando, irmão, um verdadeiro líder, primeiro, ele cuida de si mesmo e depois ele cuida dos outros. Primeiro, ele procura o colírio para os seus próprios olhos, para ele ver claramente. Depois, ele ajuda as outras pessoas a ver. Um líder cego, ele não consegue ver a si mesmo e vai guiar o povo para a perdição.
O líder que tem visão, ele primeiro pede a graça de Deus para a sua vida e depois para a vida dos liderados. Ele cuida de si mesmo para ser um instrumento de Deus para cuidar dos liderados. Um líder bíblico cuida da sua vida espiritual para depois cuidar da vida espiritual dos liderados. Ele ora para ensinar o povo a orar. Jesus ensinou o seu ensino e também pelo exemplo de vida de oração. Como líderes, meus queridos, nós devemos entender que nossa função está acima de nós, como ministros de Cristo Jesus. A mensagem sempre está acima do mensageiro. Por isso, para honrarmos nosso ministério dado pelo Senhor da obra, nós precisamos cuidar de nós mesmos para que nosso ministério seja frutífero. Não usamos o ministério para embelezar ou adornar a nossa vida. É a nossa vida em santidade que adorna e embeleza o nosso ministério. Por isso, o texto de Lucas, capítulo 6, verso 43 ao 45, descreve a importância de cuidarmos do nosso coração, pois a boca fala do que o coração está cheio. Quando você cuida do seu coração, você terá uma boca abençoadora. O fruto é determinado, disse Jesus, pela natureza da árvore. Jesus disse que não se colhem figos dos espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas, porquanto cada árvore é conhecida pelo seu fruto. A natureza do teu ministério vai determinar a natureza dos teus frutos. A natureza do teu coração vai determinar a natureza das tuas palavras. A natureza do teu interior vai determinar a influência do teu exterior. Então, cuida de ti mesmo. Cuida da qualidade do terreno que você está fincado, em nome de Jesus. Então, o líder se torna conhecido pela natureza da sua liderança. Assim como a árvore é conhecida pela natureza ou pelo seu fruto, o líder é conhecido pela natureza do seu ministério. E a natureza de nossa liderança vai determinar a nossa visão cristã, irmão. E em último lugar, para concluirmos, os líderes marcados por uma religiosidade vazia costumam ter práticas vazias. Por isso, nós, como líderes, precisamos fazer o que o nosso Senhor nos manda, obedecer a palavra do Senhor. Porque líderes marcados por uma religiosidade vazia costumam ter práticas vazias. Eles podem até serem ortodoxos em suas doutrinas e credos, mas são grandes heterodoxos, hereges em suas práticas. Os líderes religiosos vazios têm uma excelente oratória, pregam até com talento, chamam Jesus de Senhor, 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 mas não fazem o que ele ordena, como o próprio Jesus falou aqui no verso 46, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos ordeno? Um líder cego, irmão, um líder que tem uma religiosidade vazia, sem a dependência do Espírito Santo, ele não pratica o que o Senhor Jesus ordena, suas práticas são vazias, são hipócritas, são infrutíferas, são cadavéricas, são maltrapilhas, são amaldiçoados, porque não abençoa ninguém, leva o povo para o barranco, leva o povo para o abismo da derrota. Suas vidas prometem grande projeção, mas se assemelham aos edifícios construídos sem alicerces sólidos. As crises vêm e solapam todo o edifício, como diz o verso 49. Líderes que têm práticas vazias em suas lideranças se assemelham àqueles que edificam uma casa na areia, sem profundidade, sem solidez, sem cimentação. Estes líderes são ruínas, porque o povo que se apoia neles, quando eles desmoronam, quando as crises vêm, quando os vendavais aparecem, muitas pessoas desmoronam-se com eles. No entanto, irmão, o líder que faz o que o Senhor manda, ouve a palavra do Senhor e a pratica, é um líder que possui uma vida e ministério profundo, alicerçado e bem edificado. Olha o que Jesus diz, que este homem, esta mulher,
Tal líder é semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Isso aqui é liderança. Liderança, irmão, é profundidade. Liderança não é superficialidade. Tem gente que quer ser líder da noite para o dia. Tem pessoas que aceitam Jesus hoje e amanhã já quer ser pregador, amanhã já quer ser pastor. Como diz lá no Nordeste, nem tirou a caatinga da cachaça, do mijo, e o cara já quer ensinar. A pessoa já quer ser pregador. Se você quer ensinar, primeiro aprenda. Se você quer ser um líder, primeiro seja um liderado. Se você quer ser um pastor, primeiro seja uma ovelha. Se você quer ser um professor, primeiro seja irmão. Cave fundo, faça uma vala no seu ministério, porque as crises podem vir. E as crises as crises na liderança são fortes. Elas golpeiam, elas maltratam, elas machucam. E se você não tiver alicerçado, você vai morrer. Você vai acabar com a sua vida, com a vida da sua família, com a vida do ministério que está ao seu lado. Mas se você tiver alicerçado de forma profunda, alicerçado, as crises vão vir, os ventos vão vir, os golpes da deslealdade virão, mas você vai continuar firme. Você pode até envergar um pouquinho, mas está alicerçado. O vento pode até te balançar, mas você está ali. Você às vezes pode até tropeçar, mas o Senhor te ergue e você continua caminhando para a glória de Deus, irmão. Os temporais vêm, mas a sua liderança continua robusta e caminha célere para ser recompensado pelo Senhor da obra. O apóstolo Paulo exortou a Timóteo dizendo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Sabe o que é isto, irmão? Isso aqui se assemelha a um mestre de obra, a um pedreiro, que depois de fazer uma parede, de fazer um muro, vem os fiscais, o engenheiro, o arquiteto, não sei, vem alguém para fiscalizar e ele olha, veja, o muro está ok, essa parte está bacana, esse muro está firme. Aí o arquiteto diz para o mestre de obra ou para o pedreiro: muito bem, a sua obra está aprovada. Aí aquele mestre de obra ou pedreiro não tem com que se envergonhar. É isso que Paulo está dizendo. Você, como obreiro, como cristão, procura apresentar-te a Deus aprovado. A aprovação vem depois da provação. Nós somos provados para sermos aprovados. O diabo nos prova para nos derrotar. Jesus nos prova para nos aceitar, nos burilar, nos amadurecer. E vamos manejar bem a palavra da verdade. Eu lembro de um querido irmão que às vezes ele citava esse versículo dizendo que manipula bem a palavra da verdade. Não é manipular. O obreiro não manipula, ele maneja. Ele sabe como agir em conformidade com a palavra de Deus. Então, queridos irmãos, eu concluo que esses 3 pontos devem fincar-se como marcos de uma liderança abençoada. O líder não deve ser um guia cego e nem um descuidado com a sua própria vida. Líderes possuem visão e cuidam de si mesmo. Os líderes devem ser pessoas obedientes à palavra do Senhor e edificadores sábios na construção de uma liderança profunda e bem alicerçada. Então, para que você e eu não tenhamos uma liderança vazia, ou por que não colocar de forma geral, para que você e eu não tenhamos uma vida cristã vazia, eu preciso ter visão. Nós precisamos ter visão bíblica das coisas, que a palavra do Senhor seja o nosso óculos para melhor enxergarmos o nosso mundo, termos uma cosmovisão, uma forma bíblica de vermos o mundo, uma cosmovisão bíblica, porque existem vários tipos de cosmovisões por aí. E, em segundo lugar, o líder precisa cuidar de si mesmo. Eu e você, como cristão, precisamos cuidar da nossa vida. Cuida bem da sua alma, meu querido irmão. Se alimente da palavra de Deus. Vá atrás de pessoas que preguem a palavra para que a sua alma se alimente.
Cuidado com ensinos tóxicos. Cuidado com pregações que vai desvirtuar, entristecer e levar a tua alma para a depressão, para a ansiedade. Esteja sob uma liderança que pregue o evangelho, que este evangelho faça com que você se desperte, que você queira melhorar mais. Eu gosto muito de ir numa igreja, irmão. Eu gosto muito de ir à igreja. E quando chego lá, eu sou confrontado com a verdade. A palavra de Deus mexe com a minha vida. E o Espírito me diz, você precisa melhorar. Você precisa crescer. Você precisa sair dessa estagnação. Eu estou particularmente preocupado com a minha estagnação. Eu preciso crescer. Eu quero mais. Eu quero amadurecer. Paulo diz que deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo. A vida e a liderança cristã é um sempre prosseguir. Apesar das dificuldades, das decepções, dos golpes que vêm contra a sua vida, apesar dos teus erros, apesar dos teus fracassos, erga a sua cabeça e caminhe firme e constante na obra do Senhor, sabendo que o teu trabalho não é vão no Senhor. Não permita que as crises, irmão, faça com que você edifique a tua vida e o teu ministério em alicerces paupérrimos, em alicerces rasos, que aquele ditado que se diz pelos estudiosos que o cristianismo possui quilômetros de extensão e centímetros de profundidade não venha sobre a nossa vida, que a partir de hoje vamos aprofundar mais a nossa vida, e essa profundidade, ela é feita na oração, ela é feita no jejum, ela é feita na leitura da palavra de Deus, ela é feita na dependência do Espírito Santo de Deus. São coisas extraordinárias. Nós precisamos não é de uma liderança popular, não é de uma liderança que receba aplauso dos homens, nós precisamos de uma liderança espiritual, porque os líderes são aquilo que o líder é. No livro do profeta Osés está escrito que assim como é o sacerdote, é o povo, será o povo. Os liderados não vão além da sua liderança. Se você que é pastor, que é líder, que está liderando um departamento de jovem e tal, escola dominical, não sei, qualquer aspecto da liderança, se você está insatisfeito com os seus liderados, é porque a insatisfação vem da sua forma de liderar, porque os líderes, eles são teu retrato, eles refletem aquilo que você é. Se você é um homem de oração, eles vão ser pessoa de oração. Se um líder é uma pessoa que, um líder é uma pessoa que louva a Deus, eles também o serão. Mas se você é medíocre, se você é mundano, se você é paupérrimo, negligente, desinteressado com as coisas de Deus, o seu linguajar é paupérrimo. Os liderados também são assim. Mas se o líder é dependente do Espírito, irmão, se eles buscam o Espírito Santo, a liderança também será impactada pelo poder do Espírito Santo. Então nós devemos ser líderes de visão, líderes que cuidam de nós mesmos e líderes que obedecem à palavra de Deus, porque evitaremos ser líderes cegos, líderes hipócritas e líderes cuja prática é vazia. Visão, cuidado de si mesmo e uma prática alicerçada nas grandes verdades do Senhor. Eu quero glorificar a Deus pela vida de vocês que estão aqui nos assistindo. Que Deus continue abençoando a todos vocês. Eu quero convidar hoje à noite, nós estaremos na página do Facebook do pastor Alberto Serafim, que é o secretário da Convenção da SEADA no estado do Rio de Janeiro. Falaremos também sobre a temática da liderança. Amanhã à noite estaremos com o pastor Alessandro, também ali de Cabo Frio, a partir das 8h30 da noite. E amanhã à tarde também, 2h30, nós sempre estamos expondo a palavra de Deus. Então não perca hoje à noite. Eu vou compartilhar o link aqui no meu Face. Irmãos, vocês sabem que nós temos a nossa literatura, Pregação e Pregador Pentecostal, Não Apagueis o Espírito e Missão e Discipulado Pentecostal. Se você se interessar pelos nossos livros, nos consulte e será um prazer enviar para a sua casa para você ser edificado em nome de Jesus. Um abraço a todos, continuamos firme e constante, porque nessa crise Deus nos dará vitória. Um grande abraço, amém.